Guitar Player, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Luthier, começando mais um vídeo aqui nesse canal que eu falo sobre luthieria, falo sobre instrumentos musicais. Toda terça e quinta tem vídeo aqui no canal, onde terça-feira a gente troca essa ideia. Eu respondo aqui, ó, perguntas que vocês mandaram pra mim no Instagram, né? E quinta-feira tem sempre algum vídeo aqui na bancada onde eu mostro alguma modificação, customização, review em instrumentos musicais. Então, você quer chegar nesse assunto, já se inscreve aí no canal. E bom, quem acompanha o canal aí já deve ter percebido que eu estou num ambiente diferente hoje, não num ambiente diferente, mas a minha iluminação está diferente. Mas por quê? Eu estou com um probleminha na rede elétrica, aqui na rua inteira, na verdade, estou com um problema na rede elétrica, então eu tive que improvisar uma iluminação para poder gravar esse vídeo aqui para vocês. É por isso que tá meio escuro ali atrás, tem muita luz aqui na minha cara. Não é porque eu estou tentando uma nova iluminação, é porque eu estou improvisando o vídeo de hoje, tá? Mas na semana que vem volta a ser normal. Mas também se vocês gostarem da iluminação assim como está, me avisa aí, porque, enfim, tem 4 lâmpadas ligadas aqui de forma improvisada. Mas se vocês falarem, pô, ficou bom, eu até posso gravar mais assim, beleza? Bom, enfim, vamos para as perguntas aqui, que é o que importa, né? Não iluminação, cenário, não sei o que, ao meu ver não importa tanto quanto a resposta das perguntas aqui. A primeira pergunta de hoje é do Pedro Cavalaro. Ele perguntou o seguinte: sou nível intermediário e queria comprar uma Strato. Qual você recomenda? Bom, existem ali algumas opções ali que um nível intermediário poderia comprar, né? Por exemplo, uma opção assim boa e barata, as Stratos da SX. Aquelas Stratinho da SX são legais pra caramba e, claro, se você achar que precisa fazer upgrade, como você não paga tão caro por uma daquela, o upgrade vem bem, mas mesmo se você não quiser fazer upgrade, como ela vem já é ok. Uma outra opção também seria aquelas guitarras da E-Art, que aí lembra de uma marca relativamente nova aí, que chegou no Brasil, e eles mandaram um monte de guitarra para mim testar, mandaram um monte de modelo aqui, eu fiz um vídeo dessas guitarras da E-Art. No final desse vídeo, eu vou convidar vocês para assistir o vídeo da guitarra da E-Art, tá? No final desse vídeo vai sugerir aí do lado para vocês assistir o review que eu fiz dessa marca da E-Art. Aquelas guitarras da E-Art, meu, também são excelentes ali, até para nível intermediário, para nível profissional, entendeu? São guitarras bem honestas, tá? Uma outra opção, e aí seria a opção mais lógica, né? Acho que é a primeira que vem na cabeça de todo mundo, uma Squier, velho. Uma Squirezinha, extratinho da Squier. Na semana passada saiu um vídeo de uma Squier, acho que é a Vintage Modified. Vintage Modified ou a Classic Vibe? Não, mentira, foi a Classic Vibe. Mas se bem que assim, tanto você pegando uma Vintage Modified ou uma Classic Vibe, são linhas da Squier bem boas, assim, tá ligado? E é uma guitarra que, cara, aquela Squirezinha lá custa 3,5 conto. Aí eu não sei como é que tá seu bolso aí, né? Não sei se você tá podendo investir 3,5 conto numa guitarra, mas, por exemplo, aquela Squirezinha lá, meu, 3,5 conto é uma guitarrinha honesta, entendeu? É bem boa mesmo, tá ligado? E aí se você tiver com um pouquinho de grana a mais, cara, pega uma Fenderzinha mesmo, entendeu? O bom de você pegar uma Fender, por exemplo, uma Fender ela mantém um valor de mercado, entendeu? Então, por exemplo, se você compra uma Fender seminova por 5 mil reais, quando você quiser vender, você vai vender ela. Quer dizer, Fender nova não, você compra uma Fender usada. Nova você não compra. Se você comprar uma Fender usada por 5 mil reais, quando você quiser vender, você vai vender pelos mesmos 5 mil reais. Entendeu? Porque elas mantêm o valor de mercado ou aumentam o valor do mercado. Então, cara, eu diria que depende de como está seu bolso. Se você tiver um pouquinho mais short de grana, vai numa SX. Se você estiver tranquilo ali, vai de uma E-Art ou uma Squier. Aí cabe a você testar as duas. A E-Art é um pouquinho mais diferenciada. A Squier é a escolha mais lógica ali do ponto de vista, parece uma Fender. Ou uma Fender mexicana, usadinha. É que Fender americana nova custa muito caro.
Uma Fender mexicana usada você já conseguiria pegar ali por em média 5 paus, entendeu? Acredito que em média 5 mil reais você pega, tá? E é bem legal, tá? Só tem que saber comprar, né? Guitarra seminova tem que saber comprar também, não é assim. Mas como você já é nível intermediário, você vai saber comprar. A próxima pergunta, do Pedro Cavalaro também, ele disse: e o tipo de madeira do corpo e do braço influencia no timbre? Cara, eu já respondi essa pergunta aqui, eu acho que algumas vezes, e também eu acho que quem acompanha o Drecada já deve... mas eu vou responder só mais uma, tá, pessoal? Você que já ouviu eu falar sobre isso, vai ouvir de novo. e o legal é que, assim, eu respondo perguntas iguais no Drecada, assim, tem Drecada que eu respondo uma pergunta e, sei lá, alguns Drecada depois eu respondo a mesma pergunta e a resposta consegue ser diferente. Aí eu não sei se eu tô doido ou se, enfim. Mas, cara, a real é o seguinte, vamos lá. A madeira influencia no timbre da guitarra, né? Corpo e braço, no caso, que ele tá falando de guitarra. Cara, influencia, porém, influencia menos do que os captadores, por exemplo. Tá? Os captadores influenciam muito mais. Mas a madeira também influencia. Porque, assim, por exemplo, dependendo da dureza da madeira, né? Então vamos supor, um braço com uma madeira mais macia, ele vai vibrar mais e vai tender a ter um som mais grave. O braço com uma madeira mais dura, ele vai vibrar menos e vai ter uma tendência ao som ser mais agudo, né? Vai ter uma resposta também mais rápida ali, um ataque mais rápido, né? Então, assim, é uma soma de fatores, entendeu? Que contribui com um resultado, né? Eu sei porque, assim, eu já trabalhei em linha de montagem de guitarras. Eu trabalhava montando guitarras numa fábrica de guitarras e às vezes a gente montava, por exemplo, o mesmo kit de captador, né? O mesmo, vamos supor, pô, você pega ali o mesmo modelo. Ixi, a iluminação tá falhando, meu Deus. Enfim, pega ali o mesmo modelo de captador e coloca numa guitarra com braço de mogno e depois coloca numa guitarra com braço de maple. E assim, a gente testava lá e a diferença era bem notável. Tá ligado? A diferença era bem notável, isso contando os mesmos captadores mudando o braço. E aí, às vezes, mudava o braço e o corpo. E o timbre era diferente, né? Eu sei que tem gente que fala, não, que não muda nada, que não sei o quê. Cara, provavelmente a pessoa que diz isso não testou, não teve a experiência, tá ligado? De realmente pegar mesma parte elétrica e trocar de madeira do corpo e braço, enfim. Caramba, a iluminação ficou pior aqui agora. Bom, me desculpem, tá? Acontece. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Juan J. Pass. Ele mandou o seguinte: já usou aquele Tunadi para Floyd Rose baratinho do AliExpress? Funcionam? E os originais EVH? Cara, ó, veja bem. Os baratinhos do AliExpress eu não testei, na verdade eu nunca vi. E os originais do EVH, cara, eu testei faz muito tempo, mano. Eu testei numa guitarra, inclusive, que já veio original, uma EVH, que veio original com esse Tunadi. E, bom, na EVH original, com o Tunadi original, bem daorinha ali, funcionava. Mas eu não sei como é que esse Tunadi, nem mesmo o EVH, vai funcionar numa Floyd Rose genérica, vamos por assim dizer. Entendeu? Então, é questão de teste, mas se eu fosse você, pegava o original. Ou, cara, se o que nem você falou que é baratinho do AliExpress, mano, compra, testa e conta pra gente nos comentários. Aproveita você... Aí a iluminação tá melhorando aqui. Aproveita você que tá assistindo esse vídeo. E se você já testou esse Tunadi do AliExpress, conta pra gente aí nos comentários, tá? Porque o Drecada é justamente pra gente trocar ideia. Então, eu passo a minha experiência, você pode passar a sua também. Beleza? Então ajuda a gente aí. Próxima pergunta aqui é do Samuel Basque Design. Ele... Matheus, melhorou bem o seu ouvido? Cara, bom, pra quem acompanha o canal sabe que no final do ano passado eu passei um perrengue com o meu ouvido aqui, porque um lado do meu ouvido tava apitando demais, tava fazendo um apito muito forte assim, tava me atrapalhando, tava me deixando... Cara, é horrível, porque
eu trabalho, cara, e eu fico pensando, né? É com o ouvido, eu escuto, eu tenho que escutar o som, eu tenho que escutar um trastejamento, eu tenho que escutar uma mudança de timbre, né? Por exemplo, eu troco o captador, tiro um captador original, coloco um captador de Marshall, ó, que nem eu fiz aqui, ó, tem uma caixinha de Marshall, porque eu fiz isso poucas horas atrás. Troquei um captador original e botei um de Marshall, né? E eu tenho que saber essa diferença, entendeu? Eu tenho que saber diferenciar, e aquele apito no ouvido tava me incomodando. Mas, graças a Deus, já melhorei. Cara, busquei ajuda médica e deu tudo certo. Meu ouvido tá zero, ó. Quando eu fecho o ouvido assim, eu só escuto silêncio. Quando eu tava com dor, eu fechava o ouvido aqui assim, eu ficava escutando pi, nada. E tipo assim, quando o ambiente tava silencioso, esse apito ia parecer que tava aumentando, entendeu? Era muito ruim. Mas, assim, eu passei mais ou menos uns 20 dias ou um mês sofrendo com aquilo. E depois ali que eu fiz uma lavagem no ouvido também, daquelas que enfia soro, água, sei lá, e sai. Ô zero. Bom, obrigado pela preocupação aí. A próxima pergunta aqui, Henry Fernando. Como se regula a oitava de violão? Cara, vamos lá. Tem até um rastilhozinho aqui. Esse rastilho aqui é de violão. Cara, por exemplo, oitava de violão, deixa eu ver se eu tenho outro rastilho. Pior que eu vou ter que mexer na iluminação ali para pegar outro rastilho. Aqui, ó, tô com dois rastilhos aqui em mãos. Esse rastilho aqui é um rastilho liso, espero que a câmera esteja pegando aí. Esse rastilho aqui é um rastilho liso, que não tem compensação de oitava. Esse rastilho aqui, pro outro lado, ele tem a compensação de oitava aqui, ó. Se você reparar, essa linha aqui, ela é mais para trás. Chegando aqui na ponta dessa linha, ela é meio que na diagonal, assim. Quando chega aqui na corda Si, ela volta um pouquinho, ó. E a Mi é assim, ó. Tá vendo? Então, assim, quando você vai fazer um rastilho de violão, né, violão aço, por exemplo, normalmente se faz dessa forma aqui. Você faz uma diagonal da sexta até a terceira corda, a segunda e a primeira corda tem esse recuo aqui, tá? Então, normalmente tem que fazer esse modelinho aqui, e aí, pô, se não der certo a afinação, você dá uma modificada, joga um pouquinho para trás, um pouquinho para frente. É um pouquinho chatinho de fazer afinação de oitava. Enquanto esse rastilho aqui, ó, ele era de um violão aço, tá? Esse rastilho aqui não tinha compensação de oitava nenhuma. Então, enfim. Mas não é tão fácil quanto de guitarra, né? De guitarra você vai apertando ou soltando ali os parafusinhos do carrinho, o carrinho vai para trás ou para frente. No violão, é justamente no rastilho, na lima e no feeling que você faz essa compensação de oitavas, entendeu? A próxima pergunta aqui é do Luiz Caveira. Fala, man, como resolver quando parte do filete que fica atrás do braço da guitarra começa a soltar? Filete atrás do braço, cara? Filete, pode ser que ele esteja falando disso aqui, ó. Pode ser que ele esteja falando disso aqui, ó. Essa parte de madeira que tem aqui atrás do braço, né? Cara, no caso daquela guitarra, aquela parte, aquele filete de madeira, que na verdade não é um filete, aquilo lá é um teco mesmo de madeira, mais ou menos dessa grossura que tá no meio do braço. Naquela guitarra, o tensor daquela guitarra entra por trás do braço, né? Então eles fazem um rasgo na guitarra, instalam o tensor por trás do braço, né? Porque aquela guitarra ela não tem a escala descolada, o braço e a escala dela é uma peça só, né? Então o tensor entrou por trás e eles colocaram aquele filete ali justamente para segurar o tensor, né? E aí assim, cara, quando ele começa a descolar, você tem que colar ele de volta, né? Porque é aquilo ali que segura o tensor. Então o ideal é você soltar o tensor, né? Você afrouxa ele, tenta tirar todo esse filete, né? Porque o filete está começando a descolar. Então o ideal seria você tirar, terminar de tirar ele, limpar ali a cavidade onde ele vai colado
e colar ou um filete novo ou colar ele de novo, entendeu? Ou se tiver só um pouquinho descolado, cara, tenta colar ele local ali, colar só onde está descolando mesmo. Põe um pouquinho de cola com uma seringa, põe um grampinho, uma prensinha, um negócio e deixa ali, entendeu? Aí assim, vai depender de caso para caso, vai depender de como tá a sua guitarra. Tem guitarras que aquilo ali é só enfeite, né? Tem guitarras que tipo assim, o tensor entrou pela frente, o tensor entra por baixo da escala e aquele filete atrás é só um enfeite, é só um wannabe, né? Gostaria de ser. Então, tem que ver qual que é o caso ali do instrumento que você está falando, mas normalmente, cara, assim, via de regra, começou a descolar, o que você tem que fazer? Colar de volta. Aí, como que vai ser feito esse processo, se vai ser de uma forma ou de outra, aí depende de caso para caso, né? Por exemplo, cara, esses dias eu tava com dois instrumentos iguais aqui, iguais assim, tipo, mesma marca e mesmo modelo, com defeitos semelhantes, só que a forma com a que eu usei para resolver um e a forma que eu usei para resolver outro foi completamente diferente, entendeu? E eu até falei, bom que é dois instrumentos com o mesmo defeito, então eu já faço um e já faço outro. Quando eu comecei a mexer, eu vi que a abordagem que eu ia ter que usar em um era diferente da abordagem que eu ia ter que usar em outro. Então, nada mais diferente do que dois defeitos iguais. Próxima pergunta aqui também é do Luiz Caveira. As guitarras caras com pintura em nitrocelulose, já sabendo da pouca durabilidade, por que investir? Cara, no caso ele está falando das Gibsons, né? As Gibsons ou as Fenders que tem a pintura em nitrocelulose, realmente, a pintura nitrocelulose, ela é mais sensível do que a pintura em PU, né? Essa pintura plástica que vem nos instrumentos. A nitrocelulose ela é bem mais sensível, né? Qual que é o lance da nitrocelulose, né? Em teoria, ela deixa o instrumento vibrar mais, né? Então, e realmente eu percebo isso. Quando eu pego uma Gibson e eu pego uma Epiphone, né, e toco as duas, dá para perceber que a Gibson vibra mais, entendeu? Então, em teoria, eu acho que na prática também, porém, poucos ouvidos e poucas percepções vão chegar nesse consenso, mas a pintura em nitrocelulose permite que o instrumento vibre mais. É uma pintura mais permissiva, ela é mais enfim, ela não isola tanto o instrumento, né? Outra coisa, ela é sensível e é justamente por isso que quem gosta dela gosta, porque ela vai ficar relic, né? Ela vai envelhecer, ela vai amarelar, ela vai rachar, ela vai mudar o aspecto, né? Então, assim, com o tempo, por exemplo, uma guitarra com pintura em nitrocelulose com 20 anos de idade, ela já tá com uma carinha de envelhecida, sabe? O nitrocelulose já deu aquela... Em alguns lugares já deu uma rachadinha, outros não. Então, assim, quem gosta de instrumento vintage, por exemplo, eu curto instrumento vintage. Eu curto a ação que o tempo tem em cima da nitrocelulose. Entendeu? Eu gosto de ver o instrumento envelhecendo. Entendeu? Então, assim, quem gosta desse tipo de pintura é justamente por isso, porque gosta de ver o instrumento envelhecendo, né? Gosta de ver ali a ação do tempo em cima do instrumento. É só por isso, cara, porque o cara gosta. Entendeu? E, cara, é da hora ver o instrumento ficando vintage, tá ligado? Você vê por exemplo, você pega uma guitarra de nitrocelulose que foi muito bem cuidada durante a vida, você vai ver só a ação do verniz, entendeu? Você vai ver só um verniz que deu aquela envelhecida, porém, se a guitarra foi bem cuidada, fica linda. E se a guitarra foi mal cuidada, também fica bonita, que aí fica relic e tudo mais, né? A nitrocelulose, ela fica relic. Então, se você usa ela com, por exemplo, com uma camisa de botão aqui, por muito tempo, você sempre faz show com uma camisa de botão. A camisa de botão vai deixar as marcas fortes atrás dela, vai tirar a tinta e tudo mais, né? Se você estivesse usando uma guitarra com pintura PU, né, nada disso aconteceria, né? Ia no máximo fazer uns riscos ali e já era, mas não ia desgastar o instrumento, né? Então, cara, a resposta é mais caro, é mais sensível
Por que que a galera compra? É justamente por isso, porque ela vai envelhecer, entendeu? Ela vai ficar vintage, vai ficar relic, vai ficar da hora. Bom, é isso. Cara, é a mesma coisa de, por exemplo, quem compra relógio caro, tipo um Rolex, por exemplo, vai. Você compra um relógio Rolex, custa 50 mil reais, né? Você compra um relógio da Casio por 300 reais, tá ligado? Com 500 reais você compra um G-Shock, por exemplo. Cara, você não vai chegar atrasado no seu compromisso se você tiver com um G-Shock ou se você tiver com um Rolex. É isso, cara. O cara que quer um Rolex, ele vai pagar 50 mil reais num relógio Rolex, né? Já outros não vão ter ali a necessidade de pagar 50 mil reais num relógio, vai simplesmente comprar um Casio de 300 conto que informa o que ele precisa, a hora e a data, entendeu? Meio que isso, cara, meio que isso, beleza? Bom, finalizando o Drecada aqui de hoje, obrigado pra você que acompanhou até agora. Deixa o like aí, desculpa pela iluminação improvisada, é que eu não tenho mesmo iluminação ali no teto. Hoje tá complicado. Mas bom, vamos lá, preciso editar esse vídeo ainda com a bateria, com a pouca bateria que eu ainda tenho. E vai sair. Valeu, falou!